Não deu tempo de chegar no hospital. Eu acabei nascendo dentro de um Voyage, no banco da frente. A minha mãe ficou preocupada porque eu não chorava. Ela achou que eu estava morto. E ali começa uma história. Só que antes disso, você tem que saber que os meus avós, eles são de Minas Gerais. A terra do pão de queijo, do queijo. E é dali, de Minas Gerais, que eu recebi muitas tradições. A minha mamãe nasceu em Ceres e o meu papai nasceu em Pires do Rio. Eu tenho 3 irmãos. Os meus 2 irmãos mais velhos e a minha irmã é 1 ano mais velha que eu. Eu sou o caçula da turma. A maior parte da minha vida eu estudei em escola pública. Algumas vezes meu pai tentou me colocar em escola particular. Eu lembro que ele tinha várias dificuldades para pagar e era bem difícil. Depois a gente tinha que voltar para a escola pública. Eu já morei no Tocantins. A gente se mudou por conta do garimpo. E a gente viveu 1 ano no garimpo no Tocantins, Paraíso, perto da capital, Palmas. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Isso foi muito impactante, isso foi muito negativo para mim. Quando eu tinha 9 anos, eu pedi pro meu pai dinheiro e ele falou que nunca mais ele ia me dar dinheiro. Que eu tinha que procurar meios de arrumar esse dinheiro. Eu conto isso no meu livro Vá Cuidar da Sua Vida. E desde então, meu pai me treinou a conseguir as coisas, a conquistar as coisas. Desde 9 anos. E foi nessa mesma idade que eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez e eu criei nele como meu salvador e isso mexeu muito comigo. E eu me batizei 2 anos depois e comecei a amar a palavra desde muito cedo. O que eu amo na Bíblia, a palavra de Deus, é a história de José do Egito. Tem outros acidentes, mas José tem uma situação muito forte. Com 12 anos de idade, eu li um livro que transformou minha cabeça. Eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E eu tinha certeza no meu coração que eu seria milionário aos 60 anos de idade. Isso não era conversa que eu tinha com ninguém. Isso não era conversas dentro da minha casa. Meu pai nunca falou disso, de milionário. Eu morei em periferias da minha cidade. Eu vi os meus melhores amigos se expondo à criminalidade, ao mundo das drogas, à violência, à sexualidade. E eu me mantive firme. Eu acredito verdadeiramente que isso tem a ver com a palavra. Estudei no meu ensino médio no Colégio Estadual Cecília Meirelles, em Aparecida de Goiânia. E desde adolescente, eu ajudava minha mãe tinha uma empresa. E essa empresa eu ajudava ela no controle de planilhas, fazendo documentos para ela. E na minha adolescência, aos 16 anos, eu tive a maior descoberta da minha vida. Eu descobri a minha garota, Ana Carolina. Uma garota que encantou os meus olhos e explodiu meu coração. Aos 16 anos de idade, eu tive a minha carteira assinada pela primeira vez. Eu estudei, desde os 12, 13 anos, sobre ser operador de áudio. E aos 16 anos, eu estava assinando a carteira, operando um áudio de um grande auditório. Dos 17 para os 18 anos, eu consertava computador para um pastor da igreja que eu frequentava. E por uma infelicidade, eu acabei sendo processado e fui confundido para andar com essas pessoas. E foi uma das coisas que eu mais arrependi da minha vida. Se você quer saber detalhes sobre esse assunto, entra num vídeo do YouTube, As Prisões da Vida, lá eu conto. Eu fui processado por 13 anos. Isso gerou uma amargura profunda dentro do meu coração por todo esse período. Aos 18 anos, logo depois que aconteceu isso, eu entrei como atendente de call center no Grupo Oi Brasil Telecom. E nesses 13 anos que eu fui processado, eu não tinha o dinheiro nos primeiros anos para pagar advogado. E uma coisa incrível aconteceu. Meu processo rolou sem a defesa. Sem defesa, o processo correu à revelia. Então, eu nem pesquisava. Eu coloquei nas mãos do Senhor e nem olhei, nem buscava mais informação sobre isso. Eu entrei então, com 18 anos de idade, no Grupo Oi Brasil Telecom e fui atendente de call center por 1 ano. Depois eu fui promovido a instrutor de treinamento. Foi uma das coisas mais belas que aconteceram na minha vida. Eu me encontrei como alguém que ensinava as pessoas a crescer. Eu comecei a transbordar. E isso foi fascinante. E logo depois eu me tornei líder de RH. E depois eu continuei crescendo verticalmente e virei coordenador de operações. Depois me tornei executivo de operações de TV por assinatura, banda larga, pós-vendas. E em quase 8 anos de trabalho nessa empresa de telecomunicação, tinha quase 200 mil funcionários. Eu me tornei o executivo mais novo na época.
Isso foi muito bom. Trabalhei lá quase 8 anos. Aprendi muita coisa sobre mercado, sobre gente, sobre liderança. E ali me deu uma experiência quase 8 anos nesse lugar. E aí eu saio 20 dias antes do meu primeiro filho nascer. Nasce o Lourenço, coroado de louros. Esse garoto, desde o primeiro dia que eu vi ele explodiu meu coração. Ele é uma máquina. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele é uma máquina de fazer perguntas. Como eu amo estar na presença dele. E na empresa da família, aconteceu o nascimento do meu segundo filho, o Benjamin. O Benjamin é um cara mais engraçado que eu conheço. Um cara mais irreverente que eu conheço. Ele parece muito comigo em muitas coisas. E quando eu vi esse cara, eu pensei, é muito divertido ter filhos. Cada um que vier, se for diferente uns dos outros assim, eu quero ter 10 filhos. O dinamismo de uma empresa de menor porte, né? Que a Telefônica era multibilionária. Eu conheci então como funciona uma empresa multibilionária, uma empresa milionária. E lembra que na história, eu te falei que aos 12 anos, quando eu li aquele livro, eu pensei que eu ia bater meu primeiro milhão aos 60. Pois é, eu consegui bater meu primeiro milhão aos 27 anos de idade. E eu tinha até ultrapassado esse valor. E quando eu chamei a Carol para contar para ela e mostrar nosso patrimônio, nossos carros, casa, e esse dinheiro aqui dá exatamente 1 milhão e pouco. A gente tinha ultrapassado. Foi um motivo de muita alegria para mim. Eu ingressei na faculdade de Direito, fiz Direito, entrei no Direito em 2005 e me formei em 2010. Eu tinha um sonho de ser delegado federal. Eu tinha um sonho de praticar a justiça. Eu que me sentia injustiçado, eu simplesmente coloquei aquilo no meu coração. Na metade do segundo período para frente, eu falei, eu quero ser delegado e eu vou estudar para isso. Depois minha ideia mudou para ser juiz, promotor. Inclusive na faculdade eu fazia trabalhos para outras pessoas. Tinha diversas pessoas que não queriam nem estudar. Verdadeiros filhinhos de papai. Inclusive, logo quando eu consegui comprar meu primeiro carro, um Gol 97, nunca vou esquecer. Verde, abacate. Inclusive alguns sócios me deram de presente ele, eu tenho ele. E hoje ele fica no resort nosso. Eu lembro que eu dava caronas e cobrava as caronas para conseguir pagar a prestação do carro, para você ter uma noção. Só que enquanto eu estava crescendo no grupo, eu fui convidado para promover eventos. E aí comecei a promover eventos e tive minha primeira parceria de ter uma empresa para locação, iluminação e isso mexeu tanto comigo. E eu estava fazendo 3 coisas. Eu estava estudando direito, eu estava crescendo vertiginosamente na Brasil Telecom e eu comecei a empreender. E esse empreendimento mexeu muito comigo. O mais interessante é que eu vi um único evento. O único evento rendeu mais dinheiro do que todos os anos trabalhando na Brasil Telecom. E aquilo chamou minha atenção. Como que pode alguém que trabalha uma vida inteira e alguém num empreendimento consegue, de forma assustadora, recolher uma estação de energia? Foi aí que eu comecei a abrir meus olhos para o empreendedorismo. E na empresa da família, em 2016, chegou uma hora que eu decidi me demitir. Eu criei uma lista de coisas que precisavam ser feitas. E coloquei lá a 16ª coisa que precisava ser feita: demitir o funcionário mais caro da empresa, que no caso era eu. E acontece que foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Dali pra frente, eu lembro do meu sogro me chamar e falar: o que você vai fazer da vida? Você tem 2 filhos. E eu falei: até aqui foi o Senhor que nos ajudou, que nos prosperou. Nada vai me faltar. Eu saí de lá, fiz meu primeiro contrato de consultoria. E nesse primeiro contrato, eu ganhava 4 vezes mais. E aí eu comecei a entender o valor dos negócios. Eu esqueci, eu pulei uma parte da história. Eu queria ser jogador de futebol na adolescência. Uma vez eu fiz oração: Senhor, se eu virar jogador de futebol, não vou te pedir mais nada. Eu tenho grandes amigos que são jogadores do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e de muitos times da Europa. E eu posso falar, eles são jogadores, eu não nasci para isso. Ainda bem que Deus não ouviu e a minha capacidade não apontou para isso. Porque os jogadores precisam ser bons como esses caras. E teve uma única turma online que passou 150 mil pessoas, 150 mil alunos só numa turma. Eu já falei pessoalmente para mais de 500 mil pessoas. Na internet eu tenho quase 400 mil alunos em algum tipo de mentoria, curso. E isso para mim é um prazer, eu amo ensinar gente. Quando eu abri minha primeira empresa, eu entendi o valor.
do que é empreender, do que é gerar renda, do que é abrir novos postos de trabalho. Em 2018, eu lancei meu primeiro livro. O livro era Antimedo. Eu cheguei a deletar esse livro. Ele foi pra lixeira porque eu pensei, ninguém vai querer ler esse livro. E ele se tornou um best-seller. Nesse mesmo dia que eu lancei meu livro, eu também lancei meu primeiro infoproduto. R$43 mil de faturamento, e jamais imaginaria que eu seria o número 1 do país nisso. Ninguém consegue imaginar, não faz o mínimo sentido. Depois desse movimento, eu me mudo para São Paulo. E minha casa desde 2019 é aqui em Alphaville, em Santana de Parnaíba. Uma terra muito abençoada. E as minhas empresas ficam em Barueri. Uma terra abençoadíssima. Imagina duas cidades coladas. E aqui o nome de todo o complexo é Alphaville. Alphaville industrial, comercial e residencial. E desde que eu vim para cá, a minha mente abriu muito. Eu nunca imaginei que eu sairia da minha terra natal, da querida Goiânia. A cidade que já ganhou o título de mais arborizada e uma das mais belas cidades do Brasil. Só que depois que eu vim para cá, eu comecei a sentar com pessoas, acessar a frequência. Isso aumentou vertiginosamente o meu crescimento. E a gente começou a prosperar muito no digital. As conexões me levaram a outras pessoas, a outras situações. E logo eu comprei um resort em São Paulo. A nossa sede é própria, uma das sedes mais belas aqui de São Paulo. Eu moro numa mansão. Um cara que sonhava em ser alguém na vida nunca sonhou em morar numa mansão dessa. E eu te falo uma coisa. A minha vida continua simples. Sim, eu tenho conforto em muitas coisas, mas eu continuo sendo aquele Pablo simples. Pelo menos é o que dizem pra mim e o que eu tenho certeza em relação a mim mesmo. E para você ter uma noção do como a gente liderou a questão digital no país, dos lançamentos de infoproduto, só 3 lançamentos, meus 3 principais. Eu fiz dezenas de lançamentos, mas os 3 principais só no ano de 2021, o faturamento, apenas de 3, foi superior a R$100 milhões. Aqui em São Paulo, nasceu meu filho, o Miguel. O significado desse nome é quem ousa ser igual a Deus. E não sei te explicar por quê. Ele nasceu na mesma hora, no mesmo minuto que eu, no banco da frente do carro, chegando no hospital. Esse garoto, ele parece que sabe coisas que ninguém aqui na Terra sabe. Eu tô treinando ele. Ele vai ter que contar pra nós o que ele carrega. Eu sei que é algo assustador. Em 2021, algo foi ativado dentro de mim. Uma doçura. Quando eu vi a Isabela, a nossa 4ª filha, nascendo aqui em casa, no nosso quarto. Foi uma cena que mexeu com o meu coração. As 3 mulheres da sua vida que fazem a diferença, a sua mãe, a sua esposa e a sua filha. Ali uma doçura inexplicável invadiu meu coração. Nasce a Isabela. Nós colocamos esse nome e o sentido dele para nós é sobre libertação. Cuidado com os livros. Talvez no país hoje eu seja o maior incentivador à escrita. E milhares de pessoas já escreveram seus livros porque foram ativados por mim. Em algum momento, em alguma mentoria, alguma palestra, alguma live. Em 2020, eu acredito. Eu não fiz o comparativo, mas eu acredito. Eu fui a pessoa que mais fez live no Brasil. Isso me fez crescer muito. Cresci de forma assustadora e eu sou assistido hoje por 10 milhões de pessoas em todas as plataformas e listas que a gente tem. A minha marca pessoal é multiplicar talento. Eu amo fazer isso. Eu já me envolvi em algumas polêmicas que depende da ótica de algumas pessoas, mas em 2022 eu fiquei conhecido por subir uma montanha com pessoas numa tempestade. Ninguém se machucou e essas pessoas teve uma das melhores experiências de vida. Esse ano, de 2022. Algo mudou meu coração. E de novo eu estava numa montanha, lá em Tennessee. E a cidade é Gatlinburg. Eu recebo um recado no meu coração. Eu estava esquiando. E ali, uma explosão em relação à minha nação começa a incendiar meu coração. Meu coração pedindo para eu virar a minha energia, meu foco para as atividades públicas. E um amor pela nação e pelo povo começa a explodir que tomou conta da minha vida a ponto de eu me desconectar das minhas empresas e decidir virar uma pessoa pública. Eu não sou de esquerda nem de direita, mas eu sou do alto. Não sou de centrão, mas eu quero te falar. O Brasil precisa ser a ideologia dos brasileiros e nenhuma coisa que é fora disso. E eu posso falar para você, nesses mais de 30 livros que eu já publiquei, eu me propus a publicar mais de 100 títulos. Eu vou fazer isso até 2027. A minha aposentadoria está marcada.
por 18 de abril de 2027. Eu já ativei milhões de brasileiros. Eu já tenho servido a nação há algum tempo. Eu já fiz muita gente se perdoar. Milhares de pessoas começaram a influenciar essa geração por meio do digital, depois de me ouvir. Eu já estimulei outros milhares a abrir suas empresas, a gerar emprego e renda nessa nação. O Brasil, ele vai ser o líder mundial de um novo movimento que vem sobre a Terra. É chegado o tempo do governalismo. Talvez você nunca tenha ouvido seu professor te ensinar, mas isso vai entrar nos livros de história. O Brasil vai ser conhecido por isso. O governalismo é o governo dos governadores. As pessoas, elas vão de fato assumir o poder. Quando eu digo poder, isso não é uma novidade, é só questão de postura. Não é sobre tomar a cadeira de alguém, mas é sobre a cadeira da própria vida, da própria família, da própria casa, dos próprios negócios. E a cada dia que passa, transbordar para ajudar outras famílias a fazer isso também. Eu sou o Pablo Marçal. Eu sou brasileiro com muito amor. Eu sou um apaixonado pelo reino, pela família, pelas pessoas e pela transformação.